Iniciamos agora essa segunda sessão do segundo dia desse evento dedicado ao tema da cloud. Esse ano lhe chamamos Multi-Cloud e aquilo que temos visto nesses últimos 2 dias é de fato um crescimento exponencial não só da cloud pública, mas também um crescimento exponencial da cloud privada e também aquilo que é a integração entre as soluções on-prem com aquilo que está na cloud. E, portanto, vivemos num mundo híbrido, vimos também várias previsões sobre aquilo que tem sido a evolução rápida, não só em função da pandemia, mas também o acelerar das tendências que já existiam atrás, e vimos várias previsões globais da IDC, e hoje, nessa sessão, vamos olhar para alguns números concretos de Portugal, e para isso tem aqui comigo o Timóteo Figueiró, que é o nosso responsável de Research. Timóteo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Vamos hoje apresentar aqui e partilhar alguns dos números, algum do research que nós e tu tens trabalhado ao longo desses últimos 12 meses. Foram vários surveys que nós realizamos nesses últimos meses para entender como é que o nosso mercado tem reagido a essa pandemia. Tu queres partilhar, no fundo, aquilo que é uma visão mais alto nível de como é que o mercado reagiu e como é que vê o papel da infraestrutura tecnológica nesse novo contexto de pandemia e também de crise económica? Sim, claro. Antes de passarmos, digamos, àquilo que é a realidade nacional, apenas um pequeno parênteses para contextualizar que a IDC criou um modelo, enfim, de análise daquilo que é este novo espaço e a forma como as organizações têm vindo a reagir. E neste modelo nós descrevemos 5 fases, desde daquilo que foi o momento da reação ao aparecimento da Covid, até aquilo que nós achamos que vai ser o regresso a uma nova normalidade. E é importante nós tentarmos perceber em cada momento em que estamos, onde é que nos posicionamos e como é que as organizações estão a posicionar nestas 5 fases. Essa foi uma das perguntas que nós fizemos num survey que fizemos recentemente, e as conclusões permitem-nos reparar que há um conjunto, cerca de 1/3 das organizações estão ainda numa questão, aquilo que nós chamamos na sobrevivência, ou seja, ainda estão a lidar com as questões derivadas daquilo que foi, digamos, a surpresa e a reação que tiveram que ter à pandemia. Cerca de 41%, 42% das organizações nacionais estão focadas naquilo que é a resiliência do negócio, e este é um ponto importante a que iremos regressar mais à frente, e já há um conjunto de 1/3 das organizações que estão a aproveitar esta conjuntura, este novo contexto, para estarem focadas numa nova normalidade e, portanto, a lançarem as bases daquilo que vão ser, digamos, os investimentos e a atuação no futuro. Pondo este ponto de partida, o que é que nós temos visto naquilo que temos perguntado às organizações? As organizações têm-nos dito e disseram-nos desde o início, nós fizemos o primeiro survey logo dias após o confinamento ter sido decretado, e portanto há uma constante ao longo deste ano de confinamento e de reação à pandemia, que é a infraestrutura digital é crucial, como dizemos aqui, para a adaptação às alterações do negócio. Ou seja, as organizações perceberam que a infraestrutura digital, num primeiro momento porque necessitavam dessa infraestrutura digital para alavancar, digamos, o teletrabalho, portanto a quantidade, estamos a falar de cerca de quase de 1.400.000 pessoas que foram colocadas em teletrabalho, estamos a falar de um número substancialmente elevado de pessoas que estiveram em teletrabalho, e portanto a infraestrutura digital nessa primeira fase, digamos, era suportar estes colaboradores, mas também foi crucial para o lançamento de novos canais digitais, ou para o reforço dos canais digitais existentes, ou para, inclusive, em alguns casos, em algumas indústrias, por exemplo, reequacionar toda a cadeia de logística e monitorizar, digamos, quase em tempo real aquilo que se passava nessa cadeia de abastecimento, que se tornou crucial, uma vez que o contacto físico tinha sido interrompido. Outro dos pontos que nós fomos perguntando ao longo destes 12 meses
tinha a ver com, basicamente, saber se as organizações, como é que iria funcionar, como é que iriam, como iriam encarar, digamos, a despesa com tecnologias de informação. E desde o primeiro momento que a despesa de TI, nós podemos ver aqui assim, aquilo que se passa é que ou se iria manter ou até mesmo, em alguns casos, reforçar. Nós medimos isto através do salto de respostas extremas, e o salto de respostas extremas, na prática, dá-nos um comportamento positivo das organizações em relação à generalidade das categorias que nós aqui analisamos, como sejam hardware, software, serviços e comunicações. As comunicações com um peso bastante maior, o hardware também, o que não é surpresa nenhuma, uma vez que as organizações tiveram que colocar um conjunto elevado de trabalhadores em teletrabalho, e, portanto, tiveram que reforçar as condições de hardware, do ponto de vista de acessos de rede, etc., dos próprios equipamentos de acesso, e de comunicações, porque, enfim, com o volume de colaboradores em trabalho remoto, as comunicações passaram a ser um fator crucial. Mas não se limita a estas duas, que seriam aquelas que seriam expectáveis, derivado daquilo que foi a reação à pandemia, mas, sobretudo, também se estende àquilo que é o software e serviços. Importante também aqui, assim, percebermos, nós tentámos sempre perceber ao longo deste tempo quais as prioridades de negócio e, portanto, à cabeça, obviamente, neste contexto aparece o garantir a continuidade de negócio, e isso manteve-se ao longo destes 12 meses, mas não deixa de ser curioso que, à medida que nós fomos ver, a implementação de iniciativas de transformação digital esteve sempre presente nos 3 primeiros lugares das prioridades, ou seja, as organizações estão a aproveitar em simultâneo esta conjuntura para relançarem ou reforçarem algumas das iniciativas de transformação digital que estavam pensadas ou que estavam em curso. Outro dos pontos que temos visto é a melhoria da cibersegurança e do risco da organização, porque, como é visível, com o número de colaboradores em trabalho remoto, este era um dos pontos cruciais. E, finalmente, melhorar a capacidade de resposta aos novos requisitos de negócio passou a ser uma das prioridades, digamos, desta despesa de TI, assim como a melhoria dos processos de TI, e aqui, no caso da melhoria dos processos de TI, uma aposta significativa das organizações em tudo aquilo que são a automatização dos processos, desses mesmos processos no interior das organizações. Outro dos pontos que nós temos detectado é que, se nós vimos que a infraestrutura cloud foi crucial, digamos, a infraestrutura digital foi crucial para a resposta das organizações à pandemia, essa infraestrutura digital só foi possível alavancada na cloud, ou seja, num primeiro momento com o suporte ao teletrabalho, num segundo momento porque é necessário reforçar, digamos, toda a infraestrutura digital, e só é possível com recurso, ou só foi possível com recurso a serviços de cloud computing, sejam eles nos diferentes modelos disponíveis no mercado nacional. Neste sentido, não é de estranhar que a despesa vá continuar a aumentar nos próximos 12 meses, derivado da necessidade de assegurar a continuidade do negócio, e, portanto, o negócio tornou-se bastante mais digital na maior parte das organizações, pela implementação de iniciativas de transformação digital. Em muitos casos essa tem sido a orientação, sobretudo aquele terço de organizações que já estão a tentar regressar a uma nova normalidade, e, por outro, pela melhoria da capacidade de resposta às novas condições do negócio. Ou seja, esta questão que nós vimos no início, que é a maior parte das organizações estão concentradas na melhoria da resiliência operacional, leva a que os serviços de cloud computing sejam uma ferramenta, uma peça-chave neste contexto. Gabriel, não sei se respondi à tua pergunta, se me alonguei perfeito, algo, perfeito. mas pronto. Não, perfeito, acho que ficou bastante claro aquilo que foi a reação das empresas e aquilo que acabou por ser uma aposta no digital e o investimento em tecnologia, e é incrível ver esse crescimento previsto para os gastos com cloud computing em Portugal, enfim, quase 50% a dizer que vão aumentar a despesa. Mas consegues partilhar conosco algum detalhe sobre o nível de maturidade das organizações e como é que tem sido essa adoção de uma forma um pouco mais detalhada? Sim.
Nós temos vindo a acompanhar, digamos, digamos, a evolução daquilo que são os serviços de cloud computing no território nacional e, portanto, aquilo que se passou, os dados que nós temos aqui assim são anteriores, digamos, àquilo que foi a pandemia, contudo, por aquilo que eu disse, só vai ser reforçada, digamos, esta tendência, não é? Nós, nesse momento, aquilo que víamos era que tínhamos mais ou menos as empresas divididas, digamos, as organizações nacionais divididas em um terço, segundo os 5 níveis de maturidade que nós definimos, ou seja, tínhamos um terço de organizações que estavam numa fase de experimentação, e eu acho que esta é provavelmente uma das principais conclusões que nós podemos retirar destes 12 meses, é que as organizações nacionais, do ponto de vista daquilo que é a adoção e a utilização de serviços de cloud computing, passaram de uma fase de experimentação para uma fase massiva de utilização da cloud nos mais diferentes processos. E, portanto, tínhamos já um grosso de organizações, cerca de um pouco mais de um terço também, que já estavam a utilizar os serviços de uma forma generalizada, apesar de ainda serem poucas. Eu acredito que hoje sejam bastante mais significativas o número de empresas que têm como estratégia cloud first, ou seja, em primeiro lugar olhar para a cloud cada vez que pensam em lançar novas aplicações. Quais eram os fatores que levavam e que continuam a levar e que foram reforçados, digamos, neste contexto, à escolha de serviços de cloud computing em determinadas circunstâncias? A modernização, a transformação, a replataforma eram, para cerca de 2/3 das organizações, aquilo que eram, digamos, os fatores que as levavam a escolher esta nova arquitetura. E, em segundo lugar, aparecia que o negócio requeria maior agilidade e velocidade. Se nós pensarmos neste contexto da pandemia, este negócio requeria maior agilidade e velocidade, passou a ser dominante, juntamente com aquilo que é a modernização da própria infraestrutura, para poder, digamos, suportar tudo aquilo que foram as alterações que vivemos nestes últimos 12 meses. Não deixa de ser curioso que outro dos pontos que era citado na adoção tinha a ver com o acesso a funcionalidades existentes apenas em serviços de cloud computing, e esta parte foi reforçada significativamente durante a pandemia, se pensarmos tudo aquilo que foi o reforço de canais digitais, reforço de meios de pagamento, o próprio teletrabalho, não seria possível sem ser com o suporte de cloud, reforçou claramente estes fatores de seleção, ou de seleção daquilo que eram os serviços de cloud computing. Na altura, aquilo que nós verificávamos é que já havia uma utilização generalizada daquilo que eram, sobretudo, os serviços de software as a service. Estamos aqui assim com mais de metade das organizações já utilizavam estes serviços, nomeadamente no que diz a aplicações corporativas. Algumas começavam a ensaiar alguns passos na substituição ou na aquisição ou na adoção de alguns módulos, de algumas funcionalidades de aplicações ERP, e portanto já eram utilizados, nomeadamente o CRM já era utilizado por mais um terço das organizações. Esta foi uma das tendências reforçadas durante a pandemia. Houve um número muito maior de organizações que se viram forçadas a migrar, digamos, os seus sistemas de relacionamento com o cliente para esta nova infraestrutura. As aplicações de colaboração e produtividade, que eram aquelas que dominavam e continuam a dominar, nomeadamente porque foram o que permitiu, digamos, o suporte a uma força de trabalho remota, e portanto o correio eletrónico, a partilha de ficheiros, aplicações de produtividade, gradualmente tiveram uma explosão significativa com a pandemia, e algumas dos pontos de infraestrutura também eram, estamos a falar de backup e arquivo, disaster recovery. Por exemplo, disaster recovery e a continuidade de negócio foi reforçada significativamente. As organizações olharam neste novo contexto para a cloud como forma de poder reforçar, digamos, toda a sua capacidade de recuperação em caso de desastre e de continuidade de negócio. E, portanto, este é um panorama que saiu claramente reforçado, sobretudo aquilo que é a nível de infraestrutura as a service e de plataforma as a service, que aumentou os seus níveis de utilização
e de despesa no território nacional. Outro dos pontos que nós tínhamos identificado e que se acentuou, ou que se generalizou, eu diria até mais do que se acentuar, foi generalizar, foi a questão dos serviços híbridos. As organizações olham hoje para os serviços cloud, nos seus diferentes modelos, como uma alternativa àquilo que é, digamos, a entrega de serviços de TI aos seus clientes. E, portanto, isso pode ser em clouds privadas, isso pode ser em clouds que estejam hospedadas em data centers de terceiros, ou pode ser através do consumo de serviços públicos de cloud computing. E, portanto, este modelo é um modelo que vai ficar, que é um modelo de que as organizações onde vão coexistir, e já vamos ver também mais à frente que isso tem impacto depois na despesa, onde vão coexistir diferentes modelos digamos, de disponibilização de serviços de TI aos utilizadores finais nas organizações nacionais. Como vimos, se este é, digamos, o panorama de que esta coexistência de diferentes modelos de disponibilidade de serviços para os utilizadores, ele tem um impacto na despesa de TI e, portanto, nas nossas previsões, mais de 60% da despesa de TI em 2023 será em cloud. Eu diria que se calhar muito mais, se calhar já em 2022 nós teremos alcançado estes níveis digamos, de despesa, dado o reforço que foi feito em termos de despesa com estas novas arquiteturas e serviços. Aquilo que verificamos é que tudo aquilo que diz respeito àquilo que eram as TIs mais tradicionais, portanto on-premise ou em regime de outsourcing, vão cada vez mais ter um papel mais diminuto no interior daquilo que é a despesa das organizações. E era isto que eu tinha para partilhar com todos vós, espero que, enfim, tenha sido útil. Gabriel. Não, ótimo, obrigado, muito obrigado, Timóteo, pela partilha. De fato, há aqui números muito interessantes, ou seja, vimos, por um lado, a reação das organizações a essa pandemia, que obrigou a investimento em tecnologia e a adoção da cloud, que já vinha fazendo o seu caminho e que acelerou. E realmente esse último gráfico é brutal, ou seja, nos próximos 2 anos, a cloud, de fato, vai representar mais de 60% da despesa em IT. Se lembrarmos há 5 ou 10 anos, quando nós começamos a publicar research sobre a cloud, onde o peso era inferior a 5%. Portanto, foi um caminho brutal e que, de fato, acelerou no último ano. E, portanto, com isso, Timóteo, obrigado pela tua presença e com isso terminamos essa sessão e passamos para a próxima. Muito obrigado e até breve.